Continuando, né, a nossa resolução de exercício a respeito de probabilidade. Então, essa questão 4 diz o seguinte. Um baralho tem 52 cartas. Logo, esse baralho possui 52 possibilidades. Ok? Como mostra essa figura aqui pra gente. Se uma pessoa retirar 2 cartas do baralho, sucessivamente, sem reposição, qual a probabilidade da primeira carta ser um rei vermelho e a segunda carta ser uma dama preta? Não é um exercício simples. É um exercício que a gente tem que interpretar muito bem. Mas, conforme a gente discutiu, né, no vídeo anterior, o que é probabilidade? Probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades. Mas eu não posso querer ser herói e fazer isso de uma vez. Eu tenho que analisar para a primeira carta retirada e depois para a segunda carta retirada. Então vamos lá. Quando eu vou fazer a primeira retirada, eu tenho quantas cartas inicialmente nesse baralho? 52. 52, porque eu não retirei nada ainda. Dessas 52 cartas, agora aqui em cima eu tenho que colocar o que eu quero, não é? Eu quero que seja um rei de cor vermelha. Quantos reis de cor vermelha existem no baralho? 2, ó. Eu tenho um rei de copas e eu tenho um rei de ouro. Rei é a letra K. Então, o que eu quero, a quantidade de coisas que satisfaz o que eu quero, é 2. Tudo bem até aqui? Mas não é somente essa a pergunta do exercício. Se fosse letra A, qual que é a probabilidade de ter um rei vermelho? E letra B outra coisa, aí a letra A estava feita ali. Mas ele quer que ao mesmo tempo eu calcule a probabilidade de outra coisa. Então eu multiplico as probabilidades. Ele não fala que eu vou fazer uma segunda retirada sem reposição? Sim. Se é sem reposição, continua tendo 52 cartas? Não, 51. Agora eu só tenho 51 cartas. Porque eu retirei uma carta só. É ou não é? Mas é normal ter essa confusão, porque eu tenho 2 possibilidades que satisfazem o que eu quero, mas eu não tirei 2 cartas, eu tirei uma carta. Agora que eu vou tirar outra. Difícil, né? Mas não é difícil a interpretação? Porque agora o que acontece nessa situação? Eu quero que a segunda carta ela seja uma dama de cor preta. Quantas damas de cor preta eu tenho? Eu tenho a dama de paus e a dama de espada, certo? Então eu tenho 2 coisas que satisfazem o que eu quero. Ok? Então lembrando novamente, por que essa primeira fração significa 2, né, 52 avos? O que significa isso aqui que eu tenho aqui no pontilhado? É o que acontece na minha primeira retirada. Primeira retirada é aquilo ali que eu tenho. Aí eu tenho 2,51. Por que o denominador virou 51? Porque é a segunda retirada. Na primeira retirada eu já tirei uma carta. Então não tem mais 52 cartas. Agora só tem 51. Então isso aqui é o que significa na minha segunda retirada. Agora o que eu tenho que fazer com essas probabilidades? Multiplicar. Então, como que eu vou multiplicar? É o de cima vezes o de cima, uma multiplicação de fração. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 2. E aqui 52 vezes 51. 2 vezes 2? 4. Alguém pega a calculadora aí para me ajudar. 52 vezes 51? 2.652. 2.652. Aí, nesse momento, quem não tem calculadora, ele tem que ficar ali fazendo no cantinho, né? Agora, pessoal, eu tenho que tentar simplificar isso aqui. Dá por 2? Dá por 2. Mas também dá por 4. Como que eu sei que dá por 2? Que é um número par. Como que eu sei que dá por 4? Eu olho os 2 últimos números. Os 2 últimos números não é 52? 52, ele é divisível por 4. Porque se eu pegar, né, multiplicar 4 vezes 13, dá 52. Então, também dá por 4. E simplificar é justamente isso. É eu dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número. Então, eu divido em cima por 4 e divido embaixo por 4. Então, dando continuidade, a minha probabilidade P vai ser igual. 4 dividido por 4, 1.
dividido por, né? Aqui também dá pra gente fazer de cabeça, né? 26 dividido por 4 ia dar 4 vezes 6, que dá 24. Aí ia sobrar 2, 2 com 5, 25. Vezes 6 de novo, 24. Sobra 1 com 2. 1 com 2 dá 12, 4 vezes 3? Sim, Quem tem calculadora... Mas também dá pra gente fazer assim, né? Então essa aqui é a minha probabilidade. Dá pra simplificar mais? Não. Então a gente já tem aqui, né? Lembrando, quem está assistindo o vídeo aí, que você pode fazer a continha no cantinho, uma boa, né? Para você chegar nesse número aqui de baixo. Mas eu não paro por aqui. Agora eu pego essa minha fração, P igual a 1/663, e multiplico por 100. Aqui sem calculadora fica difícil, né? 0,15%. Então, ó, se eu pegar aqui a minha calculadora e eu fazer a continha de 1 dividido por 663, dá aquele número, 0,001508. Isso multiplicado por 100, 0,15%. Então, 0,15%. E lembrando, pessoal, conforme a gente discutiu no vídeo anterior, né? Essas duas respostas estão corretas. A gente só tem que colocar elas aqui várias vezes. E é uma probabilidade extremamente baixa mesmo. Que, pô, imagina ao mesmo tempo você conseguir fazer isso. Então é uma probabilidade bem baixa mesmo. Então esse do baralho ele é bem mais complexo que o anterior. Ele traz a informação como o anterior, né? Que um baralho tem 52 cartas, conforme mostra a figura. Retirando uma carta de 2 baralhos de 52 cartas cada um, simultaneamente, qual é a probabilidade de sair uma dama em um baralho e um rei em outro baralho? Pessoal, foco comigo. Quando a gente lê o enunciado, não é um enunciado simples. É um enunciado que é mais complexo de você interpretar. Primeira coisa, nós temos 2 baralhos. Vão ser retiradas 2 cartas, mas é uma de cada. Como que eu sei que é uma carta de cada baralho? Pela parte final, ó. Qual a probabilidade de sair dama em um baralho e de sair um rei em outro baralho? Tudo bem? Então vamos lá. Para esse tipo de análise, a gente tem que lembrar do que é a nossa famosa probabilidade, certo? No primeiro baralho eu tenho quantas possibilidades? 52, beleza? Porque é um baralho normal, certo? Dessas 52 cartas que eu tenho aqui, eu quero que seja uma dama nesse primeiro baralho. Quantas damas tem nesse baralho? 4, ó. Dama, essa aqui, essa outra e essa outra. Então, um total de 4 cartas que satisfaz o que eu quero. Tudo bem? Agora eu vou para o segundo baralho. Não tem dessa de agora virar 51 cartas, que eu já retirei, porque é outro baralho. Então, nesse outro baralho, eu também tenho 52 cartas, 52 possibilidades. E desse segundo baralho, eu quero tirar um rei. Quantos reis eu tenho? 4 reis. Então, vai ser 4 em 52 também. Como eu fiz em todos os outros, né? Eu tenho que entender, eu tenho que lembrar. O que significa esse 4/52, né? É a retirada que eu fiz no meu baralho 1, vou chamar aqui, tá bom? Então, isso aqui foi o que eu consegui tirar do meu baralho 1. Além do meu baralho 1, eu tenho essa outra probabilidade que existe aqui, que isso aqui é o que é resultante do meu baralho 2. Então, ali eu tenho meu baralho 1, aqui eu tenho meu baralho 2. E agora, o que eu vou fazer para encontrar essas minhas probabilidades? Então, minha probabilidade P vai ser igual. Agora, tem que multiplicar a probabilidade de cada um deles. Então, o de cima vezes o de cima, e o de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, aqui no meu numerador, 16.
Aqui no meu denominador tem que fazer 52 vezes 52. Vai pro cantinho, faz a continha, dá quanto? 2.704. 2.704? Pronto. A partir disso, pessoal, agora tem que simplificar. Dá para simplificar por 2? Dá. Dá por 4? Também. Será que dá por 16? Aqui eu tento. Quem está sem calculadora, vai para a luta, né? Tenta fazer divisão e ver se dá exato. Quem está com a calculadora, tenta. Ó, 27,04 por 16 dá 169, certinho. Então, eu vou simplificar. Simplificar é dividir o número de cima e o número de baixo por o mesmo número. Então, vou simplificar aqui, ó, por 16 e aqui por 16. Ah, professor, mas se eu não tiver essa sacada aqui por 16, você ia fazer por 2. Depois você ia fazer por 2 de novo. Depois você ia fazer por 2 de novo. Depois você ia fazer por 2 de novo. Mas a resposta final ia dar mesmo. Então, quanto que vai dar ali? 16 dividido por 16? 1. 2.704 por 16? 169. 169. Ok? Essa já é uma resposta. Ó. Aqui eu já tenho essa minha probabilidade. Tudo bem? Essa é uma da resposta, né? Mas eu tenho que encontrar outra. Como que eu encontro a outra? P é igual a 1 dividido por 169 vezes 100. Pego a minha calculadora e faço a continha, ó. 1 dividido por 169. Vai dar uma probabilidade bem baixa mesmo, né? 0,0059. Isso, vezes 100 para encontrar em porcentagem. 0,59%. Então, essa é a minha probabilidade. P igual a 0,59%. Lembrando que as duas probabilidades estão corretas, né? Mas a gente tem outra forma aqui de escrever.